Olá pessoal, boa tarde. Obrigado a todos pela participação e sejam bem-vindos ao webinar Estratégias Avançadas de Anúncio. Este é o terceiro webinar da série Como usar o Facebook para alavancar os seus negócios. É um webinar exclusivo para todos os membros da ConnectAmericas.com. Gostaríamos de fazer um especial agradecimento aqui ao Roberto Mota, coordenador de treinamento da Ideal HKS para o Facebook, que nos acompanha hoje aqui neste webinar. Para os novos usuários da plataforma, é importante a gente ressaltar que a ConnectAmericas.com é a primeira comunidade empresarial das Américas, desenvolvida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o apoio do Google, DHL, Alibaba e Sealand. A Connect Americas é uma plataforma virtual, gratuita e fácil de usar, que tem por objetivo ajudar as pequenas e médias empresas da América Latina e do Caribe a conectar-se com potenciais clientes, fornecedores e investidores de todo o mundo, além de promover acesso à informação prática e treinamento sobre como realizar transações internacionais e informações a respeito das oportunidades de financiamento disponíveis nos seus países. Tudo isso de graça em um só lugar. Como parte do pilar de aprendizagem da ConnectAmericas.com, nos aproximamos do Facebook para poder oferecer a todos vocês esses anúncios, esses seminários gratuitos, com os quais vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre as diferentes ferramentas desta rede social e o que ela tem para oferecer para alavancar os seus negócios e obter melhores resultados. Nós convidamos você a participar ativamente da ConnectAmericas.com e expandir as redes de contato de negócio dentro e fora do seu país. Além de informar-se sobre novos seminários ao vivo e acessar nossos vídeos gravados. Todos os webinars que transmitiremos serão gravados e estarão disponíveis na ConnectAmericas.com, para que vocês possam ver a qualquer hora. Também convidamos vocês a seguirem a Connect Americas no Facebook e no Twitter, para que mantenham-se informados sobre os novos serviços, ofertas, eventos, cursos, webinars e artigos relevantes sobre fortalecimento empresarial e comércio exterior. Roberto Mota é coordenador de treinamento da agência Ideal HKS, alocado e apresentando serviços ao Facebook há 3 anos. Seu principal objetivo na empresa é criar estratégias e conteúdos em programas de capacitação para pequenas e médias empresas no Brasil, gerando impacto econômico e social. Antes de trabalhar para o Facebook, Roberto trabalhou como analista sênior de educação à distância da UOL Educação. Roberto é brasileiro e mestre em tecnologias interativas aplicadas à educação pela PUC São Paulo. Agradecemos afetuosamente ao Roberto por sua amável contribuição com este webinar. Por último, teremos um espaço para responder algumas perguntas. Então, incentivamos a todos vocês que escrevam dúvidas no painel de perguntas e respostas durante o webinar. Este painel está localizado no canto inferior direito da sua tela. Eu irei recolher suas perguntas para que o Roberto possa responder no final. Novamente, sejam bem-vindos e passarei finalmente a palavra ao nosso palestrante, nosso querido Roberto Mota. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Mota, obrigado pela apresentação, Rafa. Eu vou falar hoje, então, sobre estratégias avançadas para o Facebook. Espero que vocês aproveitem bastante. Se vocês tiverem dúvida, como foi falado, vocês podem publicar as dúvidas de vocês e a gente vai ter o maior prazer em responder, claro, dentro do tempo que foi estimado, ok? Muito bem, então eu vou começar. Como o Rafael falou, eu sou o Roberto Mota, trabalho na agência Ideal HKS, mas fico colocado dentro do Facebook. Sou coordenador de treinamento, responsável por todos os conteúdos voltados para os produtos do Facebook, de ferramentas que possam ajudar os pequenos e médios empreendedores a gerar negócio, ok? Então, eu vou começar então falando da nossa agenda. A gente tem 5 pontos hoje para falar. O primeiro deles é encontre conhecidos com públicos personalizados. Então, basicamente, como é que você pode impactar as pessoas que você já conhece utilizando o Facebook, pessoas que têm mais propensão a comprar o seu produto, adquirir os seus serviços usando o Facebook. Vamos falar do pixel do Facebook, vamos desmitificar algumas coisas sobre o pixel, porque quando a gente pensa em HTML, fica um pouco assustado, né? Mas é uma forma super simples de você reimpactar pessoas que já visitaram o seu site. Vamos falar sobre o público personalizado do site
expandir a sua base de clientes com públicos semelhantes. O Facebook também consegue encontrar pessoas parecidas com o seu público-alvo, para você expandir ainda mais a sua campanha. E, por fim, melhores práticas para você utilizar todas essas dicas, ok? Todo mundo pronto? Posso começar? Sim? Vocês vão mandar no chat? Sim? Podemos? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto aqui do nosso treinamento é encontrar conhecidos com públicos personalizados. Então, como funciona um público personalizado no Facebook? É muito simples, pessoal. O público personalizado, ele basicamente é o seguinte. Hoje no Brasil, a gente tem 114 milhões de brasileiros conectados ao Facebook. É bastante gente, certo? No outro webinar, para quem assistiu, e eu vou recapitular rapidamente, você pode fazer uma campanha buscando pessoas que têm o perfil do seu consumidor. Então, você pode procurar pessoas numa determinada região, com raio em volta dessa região, determinada faixa etária, gênero, interesses, comportamentos. O Facebook vai achar pessoas que estão dentro desse perfil e, a partir daí, vai entregar o anúncio para essas pessoas. O que o público personalizado faz, por sua vez, é basicamente encontrar as pessoas da sua base de e-mails ou telefone no meio dessas 114 milhões de pessoas e, a partir daí, impactar essas pessoas da sua lista. Ou seja, você que faz bastante e-mail marketing, envia esse e-mail marketing para as pessoas, você pode usar esse próprio e-mail marketing, essa lista de e-mails que você tem, a sua base de clientes, né, para impactar pessoas no Facebook, ok? Então, basicamente, as pessoas que você já conhece diretamente por terceiros, mas que você tem os contatos, vão ser encontradas no meio das pessoas que têm Facebook e, a partir daí, você impacta essas pessoas, tá? Então, basicamente é isso. A gente vai falar algumas situações em que vocês podem utilizar o público personalizado. Se você quer um público qualificado, então, por exemplo, lista com e-mail ou telefone de celular de pessoas que vocês gostariam de atingir com os seus próprios anúncios, basta vocês incluírem essa lista que o Facebook vai entender que ele tem que impactar essas pessoas no Facebook, ok? Então, basicamente, você pode incluir a lista, o Facebook vai impactar as pessoas da sua lista com os anúncios. Mas você também pode excluir pessoas para que elas não recebam seus anúncios. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu acabei de vender um produto para vocês e eu não quero que vocês recebam um anúncio desse produto que vocês já compraram. Por quê? Porque, basicamente, eu não quero que pessoas que já compraram recebam o anúncio do produto que elas já compraram e cliquem naquilo e façam com que eu seja cobrado por um clique que, no fim das contas, não vai gerar uma venda, certo? Eu vou pagar por um clique que eu sei que eu não vou depois ter o retorno do meu investimento, porque a pessoa já comprou, certo? Então, eu excluo da minha base as pessoas que já compraram, para que só cliquem no meu anúncio pessoas que ainda não compraram. Então, o que você faz? Você carrega a base normalmente, mas ao invés de incluir no seu anúncio, você exclui do seu anúncio, para que no seu anúncio aquelas pessoas da base não recebam o seu anúncio, ok? Lembrando que no final a gente tem um momentinho para perguntas e respostas, vocês também podem publicar elas aqui e eu respondo para vocês, ok? Então eu vou continuar, tá bom? Então, resumindo, público qualificado é aquele que você inclui. São as pessoas que você sabe que têm interesse no seu produto porque elas já compraram. E você tem o e-mail e ou o telefone delas. Baseado nisso, você pode incluir para que essas pessoas recebam o seu anúncio. Caso você não queira que determinadas pessoas recebam o seu anúncio, aí você exclui a base. Você carrega a base para que ela exclua essas pessoas do seu anúncio. A gente mais para frente vai mostrar isso, então fiquem tranquilos, que a gente vai mostrar como funciona a inclusão e exclusão da base, ok? Muito bem. Então, como cria um público personalizado no Facebook? É muito simples. Vocês vão entrar em facebook.com/ads/manager. Esse é o nosso endereço do gerenciador de anúncios, que é o lugar onde você vai gerenciar todas as campanhas que você já fez no Facebook. A diferença é que, quando você clicar aqui
Eu fiz um risquinho aqui, acho que foi, né? Você clica nesses três pontinhos, ele vai abrir uma aba para você, que é públicos, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, ele mostra que vocês clicam aqui e ele vai abrir a opção para você criar um público. Eu vou voltar para caso eu tenha falado muito rápido, então, aqui nesses três pontinhos, nesse menu, onde está escrito gerenciador de anúncios, vocês vão clicar ali, certo? Vão clicar ali e vai abrir uma abinha. Nessa aba vai ter algumas opções, certo? Então, uma delas, a primeira delas, se chama públicos. Por quê? Porque você cria primeiro o público e depois você faz o anúncio, ok? Então, primeiro cria o público, depois faz o anúncio. Quando você clicou em público, o que vai acontecer? Ele vai abrir uma nova página e vai te dar os públicos que você já criou. Os meus estão aqui, eu vou até destacar os que eu já criei estão aqui, mas eu quero criar um novo público. Eu quero criar um novo público, então eu vou clicar aqui, ó, criar público, ok? Lembrando a vocês, primeiro cria o público, depois cria o anúncio. Afinal, se você vai fazer um anúncio com o público que você vai criar agora, você primeiro precisa criar esse público. Quando eu clico em criar público, ele vai me perguntar que tipo de público você quer criar, certo? De públicos personalizados. Como é que você quer criar este público? Basicamente, ele vai te dar algumas opções. Você pode com arquivo do cliente, tráfego no site, atividades em aplicativos e envolvimento no Facebook. Vou rapidamente explicar cada um deles. Então, o arquivo do cliente, você basicamente vai carregar a sua lista com e-mails e telefones dos seus clientes, ok? Quando eu falo de base qualificada, que eu falei lá atrás que é uma base qualificada, você tem que entender que você não vai subir e-mail de pessoas que se interessaram pelo seu produto ou serviço misturado com pessoas que já compraram. Lembre-se, se você vai falar com pessoas que já compraram o seu produto, são pessoas que já se interessaram pelo serviço que você oferece, certo? Então você tem que criar uma base qualificada. Como assim? Significa que você tem que separar pessoas que já compraram numa lista, pessoas que não compraram numa lista, pessoas que se cadastraram em outra lista. Você não vai misturar todos, porque senão você não vai conseguir ter o mesmo discurso com todo mundo, certo? A pessoa que comprou não é a mesma pessoa que não comprou. E na hora de você criar o anúncio, você vai ter que criar um texto, certo? E aí, quando você for se direcionar ao seu próprio cliente, com os públicos personalizados, o cliente que receber vai saber que ele já comprou com você, porque você colocou ele na lista. Agora, se você coloca uma pessoa que nunca comprou, o que vai acontecer é que ela não vai entender o porquê ela recebeu aquele anúncio. Entende? Então, tem que qualificar essa base aqui em arquivo do cliente, que a gente vai explorar mais para frente. Tráfego do site é o público personalizado do site, que está na nossa agenda, então eu vou pular porque a gente vai falar ele mais para frente. Atividades em aplicativo. Quando você tem, por exemplo, um aplicativo que pede para você se conectar com o Facebook, ele gera um número, um ID da conta, um número de identificação da conta. A partir daí, você também consegue fazer públicos personalizados baseado nas pessoas que se conectaram com o seu aplicativo. E, por último, o envolvimento no Facebook. São pessoas que curtiram sua página, você pode fazer um público personalizado em cima de pessoas que curtiram sua página, ou pessoas que curtiram sua publicação, ou pessoas que te enviaram um inbox na sua página. Então, se você não tem, por exemplo, ainda uma base de clientes forte, você pode pegar pessoas que pelo menos engajaram com a sua página, que tem mais propensão de comprar ou adquirir o seu serviço, certo? Então, você tem essas opções para criar sua base de públicos personalizados. A gente vai criar essa agora, no exemplo, com arquivos de cliente, considerando que vocês têm, então, uma base no Excel ou no bloco de notas, enfim, com e-mail ou telefone de pessoas que já compraram seu serviço, ok? Muito bem, depois que eu clico em arquivo do cliente, ele vai perguntar se eu quero colar e copiar direto ou carregar minha base, ou se eu uso MailChimp. Se você usa o MailChimp, você pode carregar direto, sem precisar fazer o copiar-colar, certo? Caso contrário, você vai ter que carregar um arquivo mesmo, ok? Então, clicando aqui em adicione clientes a partir do seu próprio arquivo ou copie e cole os dados, aqui você vai ter a opção de carregar a sua própria base sem usar o MailChimp, ok?
Bom, quando eu clico ali, ele vai pedir, então, o arquivo. Que arquivo é esse, gente? Todo mundo prestando atenção em mim agora, tá? Que arquivo é esse? Você pode carregar a sua base num Excel, certo? Num Excel, você vai colocar um contato por linha, ok? Você não vai misturar e-mail com telefone, tá? Ou é uma base com e-mail, ou é uma base com telefone, tá bom? Você pode carregar mais de uma base, mas você vai ter que carregar uma de telefone e outra de e-mail em arquivos diferentes. Você não vai misturar, ok? Então, você vai abrir o Excel, colocar um arquivo por vez e vai salvar com a extensão CSV. Eu estou colocando aqui no chat para vocês CSV, ok? É a extensão que vocês vão salvar, tá bom? A extensão padrão do Excel é XLS ou XLSX. Então, para carregar no Facebook a sua base, é só com CSV. Se você quiser fazer no bloco de notas com a extensão TXT, eu também estou colocando aqui no chat para vocês podem também, tá bom? Então, é uma opção. Ou copiar e colar direto os dados. O que eu não sugiro de copiar e colar direto os dados, sem precisar salvar no arquivo, é que se você quiser fazer alguma alteração na sua base original, pelo menos você já tem o arquivo lá salvo no seu computador, né? Eu sugiro, porque pelo menos você consegue saber se você teve alguma alteração, se tem clientes novos, você adiciona naquele arquivo. Se você copia e cola direto no Facebook, você não vai ter esse controle depois. Muito bem, outra dica é a dica do telefone. Você tem que colocar tudo junto, sem mais, sem zero, sem traço, sem espaço. Então, por exemplo, 55, eu estou em São Paulo, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Este é o modelo do telefone, ok? Você vai colocar tudo junto, sem espaço, sem zero, sem operadora, sem traço, tudo junto. Código do país, código da cidade e o número, ok? Muito bem. Dica dada, carreguei a minha base, dei um nome para ela, que eu vou colocar aqui, e aí, muito bem, posso avançar, ok? Nome da base, não dei o nome da sua base de base. Não façam isso. Por quê? Porque se você carregar mais de uma e você colocar o nome da base de base, o que vai acontecer? Você vai ter vários públicos personalizados com o mesmo nome e na hora de criar o anúncio e ter que selecionar uma das suas bases de cliente, você não vai saber qual é qual. Então não façam isso. Coloquem um nome que esteja relacionado, por exemplo, ao mês, ao tipo de cliente, compradores, não compradores, clientes prospectados, enfim. Coloque o nome que você saiba depois como utilizar. Muito bem. A partir daí, você vai ver se ele carregou a sua base corretamente. Perceba que os de baixo tem tudo verdinho aqui, ó. Tá vendo? Eles estão verdinhos porque eles carregaram corretamente. Se porventura aparecer aqui este vermelhinho, significa que a sua base ainda não está qualificada. Eu vou dar alguns exemplos de quando a base não está qualificada. Quando, por exemplo, os e-mails não estão corretos ou quando o formato do telefone não está correto. Outra coisa, se você tem uma base menor do que 100 pessoas, ele também não carrega. Ele precisa de, no mínimo, 100 pessoas, ok? Senão o alcance do seu anúncio vai ser muito baixo. Então, o que eu sugiro a vocês é sempre colocar no formato correto e adicionar mais de 100 contatos, ok? Bom, público criado, então, muito bem, ele já está adicionado aqui, e aí eu posso fazer o meu primeiro anúncio. Mas a gente ainda tem chão, gente, a gente tem que aprender muito mais estratégias de anúncios aqui. Então, eu vou ensinar outras coisas para vocês, como, por exemplo, o pixel do Facebook, ok? Eu vou até olhar aqui para saber se está todo mundo prestando atenção em mim. Tem gente que está olhando outra tela. Vamos lá, pessoal. Quero todo mundo prestando atenção em mim para que eu consiga passar o máximo de conteúdo para vocês. Muito bem. Pixel do Facebook, já chegamos no nosso segundo tema do dia. E esse tema, gente, ele é bastante assustador para as pessoas que pensam, puxa, Roberto, eu não sei mexer com HTML, eu vou ter que precisar de um desenvolvedor, putz, é muito difícil. Pois é.
Não é tanto difícil assim, não é tão difícil. Na verdade, o pixel do Facebook ele é muito simples. Ele tem como objetivo um funcionamento que é conseguir fazer com que o Facebook entenda que a sua base de clientes que acessou o seu site seja encontrada depois na plataforma, certo? Então, se a pessoa acessou o seu site e fez uma compra, ela vira o quê? Um contato para que o Facebook encontre pessoas parecidas para impactar depois, ok? Ixi, pareceu muito confuso. Vamos lá que eu vou explicar como funciona. Basicamente é o seguinte, o seu anúncio é exibido para as pessoas no Facebook, certo? E você instalou um pixel HTML neste Facebook, neste site, desculpa. Então, você criou um pixel no Facebook, instalou ele no seu site e fez a sua campanha. O que acontece? Quando a pessoa vê o seu anúncio e, porventura, ela realiza uma conversão, o que é a conversão? Uma compra, um cadastro, uma reserva, certo? Quando ela realiza alguma dessas ações, o Facebook vai identificar quem são essas pessoas. Eu vou marcar aqui. Então, o Facebook identificou 2 compras no site. Como o Facebook identificou? Gente, o pixel está instalado no site. Então, o Facebook consegue identificar quem foram as pessoas que compraram algo no seu site. Quando o Facebook identifica quem são essas pessoas, o que ele faz? Ele vai passar a informação para que o próprio Facebook encontre o perfil de pessoas que converteram. Então, o que acontece? Eu, Roberto, fui uma das pessoas que viu o anúncio, fiz uma compra, o Pixel vai trazer essa informação de volta para o Facebook, para que o Facebook encontre pessoas parecidas com o meu comportamento de consumo, certo? Então, basicamente o Pixel faz com que o Facebook tenha mais informações sobre as pessoas que já fizeram compras no seu site para encontrar pessoas parecidas. Doido, né, gente? Mas é isso que ele faz. E a partir do momento que o Facebook passa a exibir o anúncio para as pessoas similares que já converteram, mais pessoas vão realizar a conversão. E a partir do momento que a gente tem mais pessoas comprando no site, a gente tem mais informações sobre o público que está fazendo compras no seu site para que você encontre pessoas com mais probabilidade de comprar. Por isso que a gente está falando de estratégias avançadas, pessoal. Aqui não é só selecionar localização, faixa etária, gênero. Aqui é um código HTML do Facebook que consegue identificar o perfil das pessoas que converteram para encontrar outras pessoas que também são parecidas em termos de consumo. Ok? Muito bem. Como cria o pixel do Facebook? Agora que vocês já sabem para que ele serve, que é identificar o perfil de consumo, vocês podem, então, criar este perfil, esse pixel no Facebook. Basicamente, vamos lá ao passo a passo. Pessoal, eu não consigo ver todas as perguntas. Se vocês mandam para All Participants, eu vou conseguir ver as perguntas depois, ou a própria Connect Americas me manda essas perguntas e eu respondo para vocês, tá bom? Por enquanto eu não consegui ver nenhuma das perguntas, mas vou ter o prazer de responder. Bom, como cria então o pixel? Mesmo lugar, facebook.com/ads/manager, igual da outra vez que a gente fez o público personalizado ali atrás, mas eu vou colocar aqui no chat para vocês para facilitar, tá? facebook.com/ads/manager. O que acontece? Vocês vão novamente nesse menuzinho aqui na barra superior e vão, dessa vez, não em públicos, mas em pixels, certo? Em pixels, certo? Porque vocês vão criar o pixel de vocês, que é esse pequeno código HTML. Quando vocês clicam em pixel, vocês vão ter um passo a passo que vai mostrar o que o pixel faz e que eu já expliquei. O pixel vai ser instalado no seu site para identificar o perfil do consumidor que já efetuou uma ação no seu site. Por que eu falo ação e não compra? Porque às vezes o seu site quer um cadastro, serve para cadastro. Ele quer uma reserva, serve para quem faz reserva. Você consegue identificar qual é a ação que você quer que a pessoa faça e a partir daí o Facebook vai identificar pessoas com mais perfil para fazer essa mesma ação. Muito bem. Em seguida, gente, eu venho aqui em configurar pixel, certo?
E aí ele vai abrir essa janelinha aqui para mim, ok? E aí, pessoal, é a hora de configurar o pixel de vocês. Como é que vocês querem configurar este pixel? Basicamente, você vai dar um nome a este pixel e vai avançar. Quando você avançar, ele vai te dar a opção de você copiar e colar este pixel. Aonde você copia e cola esse pixel? Muito bem, ele vai gerar o pixel, certo? Que é esse código HTML. É um pedacinho de código HTML. É bem pequenininho. Você vai fazer o quê? Você vai copiar, Ctrl C mesmo, e vai colar no código-fonte do seu site. É isso. Acabou, pixel instalado. É um copia e colar. Só isso, certo? Então, o pixel do Facebook é um pequeno código HTML que identifica o perfil do seu público que acessou o seu site e que efetuou uma ação. E a única coisa que você tem que fazer é copiar esse pixel que você gerou e colar no código-fonte do site. Aonde colar? Vou colocar aqui no chat para vocês. Entre head, certo? Fecha o código head, ok? Então, head, copiou, colou, head, ok? É simples. Se você tiver alguma dúvida, consulte então o desenvolvedor do site, mas é basicamente isso, é copiar o código do Facebook e colar no código-fonte do seu site, ok? Muito bem. Só que o pixel, gente, vou dar um spoiler aqui, ele não é só para quem quer fazer a conversão. Ou seja, ele não vai identificar só os perfis das pessoas que compraram, ele vai identificar também das pessoas que não compraram. E isso é muito importante, porque você consegue reter um cliente que chegou próximo de comprar no seu site, mas não comprou. Que é o caso do público personalizado do site. O público personalizado do site, pessoal, ele tem como objetivo reimpactar pessoas que chegaram próximas de fazer um anúncio, mas não de fazer uma compra, mas não fizeram a compra. Já aconteceu isso com vocês? Comigo sempre acontece. Eu acesso um site de uma loja, por exemplo, de móveis, e aí eu olho lá o preço da cadeira, aí eu penso, poxa, posso comprar pela internet, mas acho que talvez eu possa ir na loja e comprar na loja. Aí não compro. Quando eu fecho o site, pessoal, o que está lá dando oizinho para mim no meu feed de notícias? A cadeira. Pois é, isso deve acontecer com vocês, né? Ou quando a gente entra em sites de viagem, acontece muito. E aí o público personalizado do site, ele tem como objetivo não fazer só com que o pixel identifique as pessoas que já compraram para eu identificar pessoas com perfil parecido. Ele também faz com que a gente reimpacte pessoas que chegaram próximo de comprar, acessaram o nosso produto, mas não compraram. Como eu vou mostrar neste diagrama aqui. Tá vendo? Então, a pessoa acessou o site, ela visitou o carrinho, o pixel identificou ela, e identificou que ela não acessou a página que ela tinha que acessar para comprar. Ela chegou muito próximo disso. E aí o que aconteceu? O anúncio vai ser direcionado para ela comprar, ok? Flávia Mendes, eu vi a sua pergunta aqui, eu vou responder ela no final, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Bom, como vocês criam então um público personalizado de site? Não é com o mesmo pixel. Não é. O pixel já está lá instalado, mas você precisa criar uma regra. Por quê? O pixel por si só, ele não vai entender que ele precisa identificar pessoas que chegaram a determinadas páginas, mas não compraram. Você precisa criar uma regra para este pixel, certo? Vamos criar essa regra. Bom, basicamente, o que você precisa fazer com o público personalizado de site é fazer o seguinte. Quando você vai na aba Públicos, ele vai te dar essa opção. É no mesmo lugar. Lembra que a gente tinha a opção de criar públicos personalizados, tráfego do site? Ó, lembra, da última vez a gente veio aqui, ó, em arquivo do cliente, certo? Dessa vez a gente não vai vir em arquivo do cliente, a gente não vai adicionar uma base de Excel. A gente vai adicionar agora o pixel, certo? Então, caso não tenha ficado claro, quando você entra para criar um público personalizado, você pode carregar a sua base ou você pode criar a regra para um pixel no site, ok? O público personalizado, ele dá essa opção. Então, o que você vai fazer? Você, ao invés de criar
a sua base com Excel ou bloco de notas com e-mail e telefone, você vai clicar aqui em tráfego do site, porque você quer um público personalizado de pessoas que trafegaram pelo seu site. Como você vai identificar isso? Com o pixel que você acabou de instalar lá, Ctrl+C, Ctrl+V no seu código-fonte. Quando eu clico em tráfego do site, o que acontece? Ele vai me perguntar o seguinte: você quer reimpactar pessoas que acessaram qualquer página do seu site ou pessoas que acessaram alguma página, mas não acessaram outra? Pois é isso mesmo. Ele te dá as opções seguintes, pessoal, para que vocês consigam acessar, impactar, né? Qualquer pessoa que visitou o seu site ou pessoas que visitaram páginas de internet específicas. Então, eu quero reimpactar pessoas que acessaram páginas de internet específicas. Aí você vai denominar quais são essas páginas, tá? www.lojademóveis.com.br/cadeiras. Então, todas as pessoas que acessaram esse site, mas acessaram esse site, vão ser reimpactadas no Facebook com essa página, ok? A página deste produto. Porém, se você quiser impactar pessoas que chegaram a colocar o produto no carrinho, mas não compraram, certo? Ou seja, não é uma página de internet específica. A pessoa acessou uma página de internet específica, mas não acessou a página de confirmação de compra, o que vai fazer com que eu saiba que essa pessoa não comprou. Então, você tem que vir aqui, ó, pessoas que visitam páginas de internet específicas, mas não outras. Que página de internet específica essa pessoa visitou? A do produto. Mas que página ela não visitou? A de conclusão de compra. Se eu faço essa regra, eu automaticamente entendo que a pessoa visitou a página do meu produto, mas não visitou a de conclusão de compra. Se não visitou a de conclusão de compra, ela não comprou. Ou seja, eu vou reimpactar pessoas que chegaram próximos de comprar o meu produto. E estudos dizem, estudos de 2014, ok? A gente não tem esse número atualizado, mas o que eu posso dizer é que 40% das pessoas que são reimpactadas no Facebook fazem a compra. Ou seja, é você conseguir falar com pessoas que chegaram muito próximas de comprar o seu produto, mas não compraram. E aí você reimpacta ela, oferecendo talvez um desconto, uma venda casada, né? Um cross-sell, upsell, que é o nome que a gente dá para venda casada. Você pode fazer essa estratégia. Outra coisa que você pode fazer também é reimpactar um cliente que não acessa o seu site há um tempo. Então, você pode impactar pessoas que não têm visitado em um determinado período. Então, por exemplo, se você vende um produto que a pessoa tem que comprar com recorrência. Então, se você é um pet shop, você vende ração e a sua ração dura por 90 dias, a pessoa não comprou de novo, você pode reimpactar as pessoas que não visitam o seu site nos últimos X dias. Vamos, por exemplo, nesse exemplo, nos últimos 90 dias. E aí a pessoa vai ser reimpactada, ok? O seu pixel, ele tem validade por 180 dias. Ou seja, você não consegue reimpactar pessoas que não visitam o seu site nos últimos 181 dias, porque ele tem validade por 180 dias. A partir daí, você tem que renovar o seu pixel, ok? Que é esse código HTML que você coloca no site, ok? Um turbilhão de informação, né, pessoal? Vocês me desculpem, mas eu espero que vocês estejam absorvendo, anotando tudo. E depois, eu sei que esse webinar vai ficar disponível para vocês. Então, aproveitem bastante esse momento. Bom, vamos então dar o exemplo das pessoas que visitaram a página de internet específicas, mas não visitaram outras, como é o caso aqui, ó. Então, o que acontece, ó? Pessoas que visitaram páginas de internet específicas, mas não outras. É a regra que eu quero criar, ok? Eu vou colocar pessoas que visitaram a página lojademóveis.com/pedidos, ou seja, ela chegou a adicionar o produto aos pedidos dela, certo? Mas que não visitaram a página lojademóveis.com/pedidos/confirmação, ou seja, nessa regra eu consigo denominar que eu quero impactar pessoas que chegaram a colocar o meu produto no carrinho, mas não chegaram à página de confirmação de compra, ou seja, não compraram. E aí eu dou um nome para este público, porque na hora que eu for criar o meu anúncio, o Facebook vai automaticamente
lembrar-se de que eu tenho um pixel instalado no meu site, que eu vou selecionar qual é o pixel, e o público, com a regra que eu criei em cima deste pixel. Ok? Muito bem. Expanda a sua base com públicos semelhantes. O que significa isso, pessoal? Expanda a sua base com públicos semelhantes. O que eu quero dizer aqui, pessoal, é o seguinte, é que vocês podem criar uma base de públicos com pessoas que o Facebook vai encontrar que são parecidas com o seu público, certo? Então, como ele funciona, o público semelhante? Para quem usa o Facebook em inglês, gente, é o lookalike, ok? O lookalike é basicamente um público que o Facebook encontra de 1 a 10 milhões de pessoas que sejam parecidas com seu público original. Então, basicamente, você tem os seus clientes que estão no Facebook, que você conhece que estão no Facebook, certo? E essas pessoas têm muitos interesses. Pessoas que se interessam por comida, pessoas que se interessam por entretenimento, por gastronomia, são bastante pessoas, certo? Esse público, a gente consegue encontrar pessoas que sejam parecidas com a sua base original. Basicamente é o seguinte, você não carregou a sua base de clientes, aquela sua base no Excel, que tem o número do telefone dos seus clientes ou o e-mail dos seus clientes? Pois é, o que o Facebook faz é pegar essa base original e, a partir dessa base, encontrar de 1 a 10 milhões de pessoas que são parecidas com essas pessoas, certo? Isso vai fazer com que você não só encontre pessoas que têm mais probabilidade de comprar o seu produto, como pessoas que têm probabilidade de comprar o seu produto com escala, porque o Facebook vai fazer o quê? Gerar uma base muito maior em cima da sua base original. Como é que você cria um público semelhante, pessoal? É o mesmo caminho que eu falei dos outros públicos, certo? A diferença é que eu não vou clicar em público personalizado, eu vou clicar em público semelhante. Dessa vez, eu vou falar com um público semelhante, ok? Público personalizado, vocês sabem o que é, acabei de falar. Vocês clicam em público personalizado para carregar a sua base de clientes ou para criar uma regra de tráfego no site, certo? Em um público semelhante, você já tem um público original criado e você quer encontrar pessoas parecidas com esse público original. Quando eu clico em público semelhante, ele me dá a opção de escolher a origem do meu público. Qual é a origem do meu público? A base que eu criei. Quando vocês clicam aqui em escolher a sua base de públicos personalizados ou da página, ele vai encontrar o público personalizado que você criou. Ou seja, a base que você carregou, ou se você fez um público personalizado de envolvimento na página, são as pessoas que interagiram com a sua página, o Facebook vai encontrar pessoas parecidas com as pessoas que interagiram com a sua página. Você vai escolher uma localização, no caso é por país, então você vai escolher o Brasil, certo? Se for o seu público, um público brasileiro, você escolhe o Brasil, e aí você vai escolher se você quer um público de 1 milhão de pessoas ou de 10 milhões de pessoas. Qual é a variação? Vamos lá, pessoal. A variação é a seguinte. Quando você escolhe um público de 1% ou de 1 milhão, porque ele é a partir do percentual do número de pessoas que tem conectadas no Brasil, o que acontece? Ele vai achar menos pessoas, mas ele vai achar as pessoas mais parecidas. Então, aqui é o qualitativo, certo? Quando você escolhe uma base menor, aqui no 1, o que acontece? Ele vai encontrar 1 milhão de pessoas, em torno de 1 milhão de pessoas, que têm mais propensão de serem parecidas com o seu público, certo? Se você escolhe uma de 10 milhões, ele vai encontrar, obviamente, mais pessoas, mas elas são menos parecidas com o seu público, ok? Então, você vai ter que escolher entre o qualitativo, que é o de 1%, ou o quantitativo, que é o de 10%, ok? É legal, você consegue encontrar muito mais pessoas, 10 milhões de pessoas, bastante gente. Mas será que essas 10 milhões de pessoas são tão parecidas assim com o seu público original? Às vezes é melhor você criar, então, uma base de 1%, ok? Começar pequenininho para depois ir expandindo, ok? Muito bem.
Melhores práticas, então, pessoal, nossa última lição deste webinar, além das dúvidas que eu vou tirar, né? As melhores práticas dizem respeito a você preparar a sua campanha. Então, a gente tem 3 aqui dicas para vocês. Uma é definir o seu objetivo, combinar os seus públicos e testar as suas combinações. Então, o que significa definir seu objetivo? Bom, basicamente, quando você vai criar um anúncio, você precisa saber o que você pretende atingir com esse anúncio, certo? O Facebook te dá vários objetivos. Você pode ter um objetivo de, por exemplo, clicar num site ou de engajar com as pessoas que têm mais propensão de curtir, comentar, compartilhar sua publicação, ou pessoas que têm propensão a clicar num vídeo, então você vai fazer uma campanha de vídeo. Então você precisa definir muito bem o seu objetivo para atingir o sucesso da sua campanha. Esse é um dos primeiros passos, certo? Ter um bom público é maravilhoso, é maravilhoso. Ter um bom conteúdo, então, nem se fala, porque as pessoas precisam engajar com o que você está falando na sua mensagem. Mas quando você faz um anúncio, você precisa definir o seu objetivo para saber como o Facebook vai encontrar as melhores pessoas para você a partir do público que você selecionou, certo? Então, aqui, gente, o que acontece é que quando você quer, por exemplo, adquirir novos clientes, o objetivo é adquirir novos clientes, você tem algumas opções. Então, você quer encontrar um público que é semelhante aos seus melhores clientes, você vai promover um desconto para a primeira compra, certo? Ou seja, a mensagem que você vai passar para a pessoa é de que você encontrou um público semelhante aos seus clientes, por que você não promove um desconto na primeira compra? Essas pessoas são parecidas com o seu cliente original, elas não são seus clientes ainda. Para que você consiga adquirir esse cliente, que tal você oferecer um desconto, certo? Se você tem um público com comportamento de consumo específico, certo? Então, pessoas que se interessam por determinado produto, promova produtos de interesses para esse público. Então, por exemplo, dos seus clientes, você tem uma loja, dos seus clientes, você tem uma base de pessoas que só compraram sapatos. Carrega só a base das pessoas que compraram sapato, porque na hora de você for fazer o seu anúncio, você vai saber que aquelas pessoas gostam de sapato. E você vai oferecer o produto certo para as pessoas certas. Este é o grande ganho do público personalizado. Você consegue criar bases gerais de pessoas que compraram na sua loja inteira ou pessoas que compraram produtos específicos e aí você vai saber o que oferecer para essas pessoas. Até quando você cria um público semelhante. Se você cria um público semelhante em cima da sua base de clientes que só comprou os sapatos, muito provavelmente o Facebook vai entender que essas pessoas têm um interesse em comum e elas estão mais propensas a virar o seu novo cliente, ok? Público que visualizou um produto específico no site. Mostre esse produto novamente no feed de notícias. Como? Criando lá a regra que eu ensinei para vocês com o público personalizado de site. Utilizando ali a página que a pessoa acessou e a página que a pessoa não acessou, que foi a de confirmação de compra. Vamos lá para mais dicas. Remarketing para clientes já existentes. O remarketing, basicamente, significa você reimpactar esses clientes, ok? Então, um público que já comprou um produto específico, promova um produto que complemente essa compra, que é o cross-sell e o upsell. Basicamente, você consegue fazer o quê? Você pode pegar a base de pessoas que já compraram e oferecer um produto semelhante. Algumas agências de viagem online fazem isso. Quando eu compro a passagem aérea, eu sou reimpactado com a hospedagem. Ou seja, ele vai reimpactar as pessoas que já compraram, certo? Para oferecer um produto que complemente essa compra. É uma forma inteligente de você fazer uma venda casada com o público que já comprou. Outra dica aqui é público mais provável de deixar de ser um comprador. Promova um desconto que gere engajamento, certo? Então você pode pegar as pessoas que não acessam o seu site há um tempo e faça um desconto. Você não tem aparecido no nosso site há um tempo. Pegue esse desconto e faça uma nova compra, porque você consegue reengajar a pessoa. E a outra dica é um público que não compra há um tempo. Então você também pode gerar um desconto de engajamento, ou seja, pessoas que não compram há um tempo ou uma pessoa que deixa de ser um comprador, você gera um desconto, você gera um código, enfim, para que essa pessoa volte a comprar com você e você sabe que essa pessoa não acessa o seu site há um tempo porque o próprio Pixel te dá esta opção. Qual é a data máxima? 180 dias.
Vamos continuar aqui com as nossas melhores práticas. Combine os seus públicos. O que significa isso? Você pode utilizar a inclusão e a exclusão de públicos. Lembra que eu falei que vocês não precisam só necessariamente adicionar o público personalizado, como vocês podem também excluir o público personalizado? É aqui, ó, quando você vai criar o seu anúncio e ele pede para você escolher o seu público, você tem a opção de incluir e excluir o seu público. Ou seja, eu quero impactar estas pessoas, mas eu não quero impactar essas pessoas específicas. Quando você clica em incluir ou excluir, ele vai te perguntar qual base você quer escolher. E aí a base que você criou está aqui, ó. Por isso que eu falei que é importante você primeiro fazer o público e depois criar o anúncio. Óbvio, porque para fazer o anúncio ele vai te perguntar qual é o público que você quer utilizar. E esse público está aqui, já está salvo aqui. Você pode fazer isso tanto para inclusão quanto para exclusão. E a exclusão, novamente, é quando você não quer impactar as pessoas que estão nessa base. Teste suas combinações. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem que entender que o nosso público ele está dentro de uma estrutura na nossa campanha, certo? Vamos rever essa estrutura. A campanha é o primeiro nível. É o nível mais importante, é onde você vai definir o objetivo de anúncio. O segundo nível é o conjunto de anúncios, onde você vai escolher o seu público. E o terceiro nível são os anúncios, onde você vai definir o seu criativo, ou seja, o texto e a imagem do produto que você vai oferecer. O que acontece? Quando você faz o teste AB, você consegue testar qual é o produto que o seu público mais está engajando. Então, por exemplo, eu tenho uma campanha com cliques no site. Para o meu público A, meu público 1 aqui no conjunto A, eu vou fazer 2 anúncios, um de sapato e outro de sandália, porque eu vou entender se esse meu público vai engajar mais com o anúncio de sapato ou de sandália. A partir daí eu consigo testar qual está funcionando melhor, o A ou o B. A mesma coisa aqui, ó. Eu criei um outro público e fiz um anúncio de tênis e sapato. E aí eu vou conseguir medir se essas pessoas têm acessado mais o tênis ou mais o sapato. Ok? Bom, e na campanha, se você quiser criar, então, um conjunto de anúncios dentro da mesma campanha com outro público, você já tem uma campanha de cliques no site para um público e você quer criar nessa mesma campanha um outro público, é muito simples. Basta você selecionar uma das campanhas aqui que você tem no seu gerenciador de anúncios, certo? E em seguida, você vem aqui, ó, criar conjunto de anúncios. Ele vai te dar a opção de duplicar ou criar um novo conjunto de anúncios em cima dessa campanha que já foi criada, para que você não precise criar um anúncio do zero. A campanha já está criada, você já tem um público, se você quer criar um novo público em cima dessa campanha já feita. Você otimiza o seu tempo e você já otimiza a sua campanha, ok? A gente tem algumas dicas aqui importantes antes de eu finalizar e começar a responder as perguntas, que é o seguinte, que é bem importante, é através de testes que você consegue determinar o melhor público, de criativo e estratégia. Mas lembre-se sempre de ter em mente quem é o seu público, o que eles gostam e qual produto é serviço mais relevante para eles. Vocês criaram várias estratégias hoje comigo de públicos personalizados do site, públicos semelhantes, o pixel que vai conseguir identificar as pessoas que têm mais propensão de compra, mas tudo isso é parte da estratégia, não é a estratégia inteira. Você precisa entender melhor quem é o seu público, do que eles gostam, para testar o que vai funcionar melhor para eles, ok? A partir dessa dica final, eu agradeço então essa oportunidade com a Connect Américas, e aí eles vão falar quanto tempo eu tenho, porque eu falei bastante, né? Para responder algumas dúvidas de vocês. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado pela apresentação. Foi assim, bastante produtiva mesmo, muito boa. Obrigado ao pessoal que se conectou aí. Agora eu gostaria que você nos ajudasse a responder algumas perguntas que o nosso público nos enviou através do painel de perguntas e respostas. Acho que você tem acesso a elas também aí, não é, Roberto? Olha, oi. Eu tenho só algumas que as pessoas colocaram ou mandaram só diretamente para mim ou que mandarem all participants. Eu não tenho todas, infelizmente, porque elas não vieram para mim todas. Perfeito. Se você quiser, eu posso começar aqui a
mandar algumas das perguntas que eu visualizei. Você depois escolhe umas 2 ou 3 que você acha mais produtivo responder. Manda para mim no privado e eu consigo, então, olhar aqui as que a gente tem tempo e as que têm mais relevância com o nosso conteúdo, e aí eu respondo. Pode ser? Pode ser sim. Então, Eu tenho acesso às que estão para all participants, então eu acho que é a mesma que você tem aí. ah, ok. Então Tá. tá bom. Eu vi aqui uma, então, da Flávia Mendes. Posso responder essa? Pode sim, por favor. Então, ó, Flávia, você perguntou o seguinte: já fiz alguns anúncios no Facebook que tiveram muitas visualizações, mas poucas conversões e poucos cliques no link. O que preciso para aumentar a conversão? Bom, essa é uma pergunta bastante completa, Flávia. Muito obrigado pela sua pergunta, inclusive. O primeiro passo é se você está escolhendo o objetivo correto. Se, por exemplo, você faz um anúncio de envolvimento com a página, certo? E você coloca o link do seu site lá, o Facebook vai otimizar para as pessoas que têm mais probabilidade de engajar com a publicação e não com o link. E aí já dá errado logo de cara. Porque as pessoas que vão ser impactadas são as pessoas que você escolheu aqui no seu público, que se interessam por determinada coisa, que tem determinada faixa etária, que tem determinada localização, mas elas não estão otimizadas para clicar no link, elas estão mais otimizadas para se envolver com o post no Facebook. E isso faz com que elas não consigam ser impactadas para fazer a ação que você espera. Então, o primeiro ponto é escolher o objetivo correto. Depois disso, você pode fazer as estratégias que a gente falou, né? Você falou que você tem poucos cliques no link. O clique no link é o primeiro passo da sua compra, né? Ele não é o passo final. Então, o que eu falo para você é, escolhe um objetivo de conversão no site ou de cliques no site, instala o pixel no seu site, escolhe esse pixel na hora de criar o anúncio, que a partir daí o Facebook vai começar a otimizar para que este pixel te dê as respostas que você espera. As pessoas que têm mais probabilidade de fazer uma compra, de adquirir um serviço, etc. Ok? Posso responder outras? Pode sim, Roberto. Se quiser responder mais umas 3, eu também tenho uma aqui que eu tirei Eu da recebi só da apresentação. Amanda Luz. Perfeito. Ó, Amanda Luz, boa tarde. Ao criar o público personalizado de clientes que não visitaram a página nos últimos 180 dias, aparece público muito pequeno. Será que o pixel não está instalado errado? Olha, existe um link, eu vou até buscar ele aqui para você, Amanda Luz, que ele se chama Pixel Helper. Ele é uma ferramenta, ele é eu vou dizer que ele é uma ferramenta, mas ele é uma extensão do Google Chrome que ele consegue saber se o seu pixel está instalado corretamente. Eu acabei de publicar ele para você. Ele chama Facebook Pixel Helper. Ele é uma extensão que foi criada justamente para ajudar as pessoas que utilizam o pixel no site para saber se o pixel está bem instalado. O que pode acontecer é do seu site ser novo ou de ele não ter tido muitas visitações nos últimos tempos. E aí, a melhor estratégia que eu tenho para fazer para você é não reimpactar pessoas que não visitam o seu site nos últimos tempos. É induzir as pessoas a clicarem no seu site para você criar um volume e, a partir daí, reimpactar as pessoas que não visitam um certo tempo. Porque você precisa de um certo volume para reimpactar as pessoas. Ok? Então, é dar um passo para trás antes de dar esse passo de reimpactar quem não visita há um certo tempo. Ok? Agora, as perguntas diretas. Flávia, obrigado você pela sua pergunta. As perguntas que foram feitas para o participante, eu já li todas, as outras eu não recebi. Aí eu preciso da ajuda de vocês para me mandar. Tranquilo, Roberto. Roberto, eu tenho uma dúvida aqui que apareceu. Eu posso, foi minha, na verdade, diante da apresentação. Eu posso usar um público personalizado de um país, ou de um estado, uma região do país, e criar um público similar em um outro país com base nesse público personalizado? Sim. Na verdade, assim, o público personalizado semelhante, né, que é o lookalike, ele só consegue encontrar pessoas no país, por países, não por regiões. Então, por exemplo, eu não vou conseguir encontrar pessoas, eu estou em São Paulo, vou dar esse exemplo, tá? Eu não vou conseguir encontrar pessoas parecidas em São Paulo. Eu vou encontrar pessoas parecidas no Brasil. Só que quando eu faço o anúncio, eu vou até abrir a página aqui certinha, porque vai ficar até mais visual para vocês, tá?
Essa pergunta é muito boa, inclusive. O que que acontece? Eu vou aqui no slide 59, eu vou achar ele aqui para mostrar para vocês. O que que acontece? Quando eu seleciono meu público personalizado, como está aqui, eu tenho a opção de fazer o filtro de segmentação nativa em cima dessa base, certo? Então, o que eu consigo fazer é adicionar a minha base de clientes, de meu público parecido, né, público semelhante. E aí, o que que acontece? Eu vou lá embaixo e escolho cidade e escolho a região que eu quero. O que que ele vai fazer? Ele vai encontrar pessoas daquela cidade no público que eu carreguei, certo? E não no público do Facebook, mas no público que eu carreguei. E aí você consegue filtrar o seu público semelhante. É só dessa forma. Quando você cria o público semelhante, ele só te dá a opção do país. Mas se você quiser filtrar o público que você encontrou com os públicos semelhantes, você faz esse filtro pelo próprio anúncio. Ficou claro? Ficou sim, Roberto. Muito obrigado. Pessoal, o nosso tempo se esgotou agora. A gente está chegando a praticamente 1 hora de gravação aqui do webinar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Roberto, né, por ter estado com a gente aqui nesse webinar, ensinando um pouco mais sobre o Facebook. Para as empresas da Connect Américas e para outros empresários, é muito importante a gente trabalhar sempre a presença virtual das empresas, né? Não só na Connect Américas, mas também no Facebook, claramente. Se puder fazer o vínculo entre Connect Américas e Facebook no perfil de vocês, melhor ainda. Mas muito obrigado, Roberto. Foi muito boa a sua palestra. Eu agradeço bastante a disponibilidade e a apresentação. Eu agradeço também a todos os outros que, aqui em nome da Connect Américas, estiveram presentes neste webinar, aos que ainda não conhecem a nossa plataforma, mas que estiveram nesse webinar, convido a participarem da nossa plataforma. Lembrando que vocês podem acessar os outros webinars da série, como usar o Facebook para alavancar os seus negócios, na connectamericas.com. O webinar 1 foi Páginas Eficientes, use o seu conteúdo para se destacar, ele foi o mais inicial. Depois a gente teve o intermediário, que foi o webinar 2, Anúncios efetivos no Facebook, anuncie para as pessoas corretas. E agora este terceiro webinar também será colocado na nossa plataforma. Todos eles serão encontrados lá. Eu convido todos a participarem da connectamericas.com, sobre o link www.connectamericas.com. E muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês na próxima. Obrigado, Roberto. Obrigado, pessoal. Foi um prazeraço estar com vocês. Gostei bastante. Eu adoro fazer webinars, treinamentos, etc. Adoro falar um pouco dos nossos produtos, das soluções que elas podem trazer para vocês. Então, foi um prazer muito legal de estar aqui com vocês, tá? Um grande abraço para vocês, todo o time do Facebook. Beijão, pessoal. Muito obrigado, pessoal.